Como eu falei no bloco anterior, mas se você não viu, chegou agora aqui na nossa conversa, João Pessoa está entre as capitais que apresentaram aumento no número de famílias endividadas este ano na comparação com 2022. O percentual subiu de 78% para 87%, de acordo com a FEComércio de São Paulo, que divulgou, aí alguns dados referentes a todas as capitais do país. E aí me diz uma coisa, você faz parte, dessa estatística? Bom, a partir de agora a gente conversa ao vivo sobre esse assunto também, para trazer aqui algumas dicas e orientações para o equilíbrio financeiro. A gente conversa com o economista Cássio Bezarria. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Correio. Boa noite para você. Boa noite, Linda. Muito obrigado aí pelo convite e fico à disposição. Para começo de conversa, Cássio, me conta aí, quais são as características de uma pessoa endividada? Olha, Linda, o principal aspecto é o da desorganização, né? Aquela pessoa que não tem o hábito de fazer o registro das suas despesas domiciliares. Então, a desorganização, o não planejamento, isso acaba afetando ou influenciando a gente chegar a esses indicadores. Obviamente que tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Às vezes, situações adversas fazem com que as pessoas busquem crédito. E a gente sabe que o Brasil é a primeira ou segunda, fica alternando aí entre primeira e segunda economia com maior taxa de juros do mundo, né? Então, qualquer que seja o canal de crédito que a gente vai buscar aqui no Brasil, acaba pagando muito juros, né? A gente está em um período de crescente aí de Selic. Hoje mesmo o Banco Central voltou a reajustar as taxas de juros. Muitas vezes a gente tem um cenário, por exemplo, 2022, em que a gente teve um crescimento acima da meta de inflação dos indicadores de inflação. Aí, quando a gente abre esses dados, percebemos, por exemplo, que alimentação, energia e transporte ou custo de transporte foram os fatores que mais pesaram e que acabam influenciando a população como um todo. Então, a fusão desses fatores acaba justificando um pouco desse resultado que foi divulgado agora. Entendi. E para a pessoa ser endividada, ela precisa estar o quê? Com muitas dívidas, no vermelho, pagando aí cheque especial, com contas atrasadas, como é que é? Então, Linda, o endividamento, né, configura-se como qualquer cenário em que as pessoas têm despesas maiores do que receitas, né? Ou seja, quando eu estou gastando mais do que aquilo que eu estou ganhando ou arrecadando, né? E aí tem uma diferença apenas entre endividamento e uma pessoa com uma dívida ou com nome sujo no mercado, né? Como assim é conhecido. O primeiro passo para evitar um cenário como esse, Linda, é buscar justamente o planejamento, né, domiciliar. Nós temos o hábito de sentar com a família para assistir futebol, assistir filme, mas não temos o hábito de sentar com a família para discutir as finanças do domicílio. Então, essa é uma prática oportuna para pessoas que estão dentro em uma situação como essa, uma situação de endividamento, e que busca sair dentro desse cenário de endividamento. O Cássio, e na sua opinião, com a experiência que você tem no assunto, o que está fazendo as famílias se endividarem mais? Olha, a gente tem, de um lado, Linda, indicadores de desemprego muito bons, né? As pessoas, os indicadores, cada vez que vem sendo reportado nos últimos meses, são cada vez melhores, né? Mas isso não significa, o fato de as pessoas estarem tendo uma renda mínima não significa que elas sabem lidar com aquela renda, né? Ainda não temos um hábito não sabemos lidar com dinheiro, essa é a verdade, né? Então, as pessoas muitas vezes utilizam essa renda que passou a receber como garantia para buscar crédito e muitas vezes um crédito não planejado. E isso acaba configurando ou levando as pessoas a um cenário indesejado, né? É, esse é um dos fatores que ajudam a explicar. Uma coisa também que a gente percebe, né, que existe apesar de os dados reais de inflação, né, os dados oficiais, eles não mostrarem, mas existem alguns setores específicos que eu já ressaltei anteriormente, que acabam influenciando muito aquelas pessoas mais pobres, né? E aí elas acabam recorrendo também a esse cenário de crédito, que acaba não conseguindo renegociar. Muitas vezes as pessoas utilizam o cartão de crédito
como uma renda extra do mês, e a gente sabe que as taxas de juros do cartão de crédito, mesmo com aquele limite imposto aí pelo governo federal no último ano, ainda são de 100%. Então, qualquer dívida que você contrai no cartão de crédito que não consegue pagar, você consegue dobrar, alcançar um valor de 100% em menos de um ano. Ô Cássio, nessas atitudes aí, numa tentativa de organizar as contas, vale a pena contratar, né, um empréstimo para poder pagar, por exemplo, o cheque especial? Como fazer essa conta? Então, Linda, o primeiro passo é de fato entender quais são as suas dívidas, né? A quem eu devo e tomando isso como base, né? Quais são as maiores taxas de juros que estão atreladas a cada uma dessas dívidas, né? Se recorrer a uma outra modalidade de crédito com taxas de juros menores, pode ser um caminho, né? Uma outra alternativa é reconhecer a dívida e buscar um processo de renegociação com as instituições financeiras, né? De repente buscar um congelamento aí do pagamento das parcelas por um período, enfim, o importante é que qualquer que seja o processo de renegociação de dívida, que ele seja crível, né? Ou seja, que você leve uma proposta que você sabe que vai cumprir. As instituições financeiras também desejam que as pessoas mantenham o crédito no mercado, né? Porque se as pessoas possuem restrição de crédito, elas vão consumir menos. E as instituições financeiras vivem de crédito, né? De financiar dívidas de pessoas que querem abrir mão, querem antecipar um consumo futuro. Tá certo, Cássio. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Correio, viu? Boa noite para você. Você também. Muito bem, espero ter ajudado aí você que está em casa e que de repente está fazendo parte desses números, né, dessa estatística que a gente trouxe agora há pouco aqui no Jornal da Correio.